Olá, você que está acompanhando o Oeste Mais. Nós vamos falar de um assunto bastante importante nesta semana, né? Aliás, um assunto que vem sendo importante já há vários dias. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, na redação do Oeste Mais, o médico Plínio da Silva Oliveira Filho. Prazer, doutor, conversar contigo aqui para a gente falar sobre a dengue, né? Muito boa tarde, Jonathan. Queríamos agradecer o convite em nome da Associação Hospitalar Santo Expedito, né, da equipe do hospital, para estar aqui passando para a comunidade, né, não só de Ponte Serrada, mas como da região toda, a situação em que a gente se encontra e também passar alguns alertas para a população em virtude desses novos casos que surgiram de dengue na nossa região e que a tendência seja que eles aumentem e se proliferem agora nos próximos dias. E é importante nós, enquanto um hospital no município, e também, né, como fazemos parte do SUS, passarmos informações para poder ajudar melhor a população no combate à doença. O Hospital Santa Luzia, já de Ponte Serrada, que atende o município de Ponte Serrada, claro, né, a população do município, mas também atende moradores de Passos Maia, eventualmente de outros municípios também, né? Como é que está o cenário de pacientes internados hoje com dengue em Ponte Serrada? Nós temos 3 pacientes internados, né? Um do município de Passos Maia, outro do município da Ponte Serrada, e temos uma paciente do município de Itá, que tem familiares aqui na cidade, estava a lazer durante o final de semana e acabou, devido à doença, tendo que ser internada no hospital. Como é que está o quadro desses pacientes? Em geral, assim, só para a gente poder formatar um pouco melhor, Jonathan, a dengue é uma doença que ela pode apresentar diversos quadros, né? Vou tentar traçar com o Covid, assim, para a gente... Sintomas diferentes. Isso, né? Que está mais fresco na população o Covid, né? Acho que fica mais fácil de entender. Existe o quadro mais leve, que a pessoa tem ou não tem sintomas, né? Pode só estar positiva para dengue, ou ter o mínimo de sintomas. Que esses sintomas mais leves, os mais comuns, são dor atrás dos olhos, uma febre de mais de 38 graus, que aparece mais ou menos súbita, assim, do primeiro ao terceiro dia da doença, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, aquela pesada, o cansaço, a pessoa deixa de ter fome, pode ter náusea, vômito, e às vezes também aparecem manchas pelo corpo, né, com manchas vermelhas pelo corpo. Esse, em geral, é o quadro mais comum, né? A maioria das pessoas vai ter quando tiver sintoma da dengue. Os quadros um pouco mais graves têm toda essa sintomatologia, mas por volta do terceiro a quarto dia de doença, a febre ela cede e as pessoas começam a apresentar algumas manifestações com piora dessas manchas, elas ficam mais avermelhadas, como se fosse sangramento na pele. Pode acontecer sangramento na mucosa da boca, do nariz, do ouvido. E algumas pessoas evoluem com dor abdominal mais forte, né? Ficam mais irritadas, mais sonolentas. Esse é um quadro que já começa a ficar com uma gravidade um pouco maior. A gente chama de quadro de dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica, né? Além disso, fica às vezes com aquelas manchas bem definidas que a gente faz aquele teste, que a gente chama da prova do laço, que é muito comum fazer. E o braço da pessoa fica bastante vermelho, a gente conta mais ou menos dentro de um quadrado quantas manchas ficam vermelhas para definir se o caso é mais grave. Em geral, é a partir daí que a gente começa a internar os pacientes no hospital, né? Quando eles começam a apresentar essas manifestações, porque geralmente elas estão ligadas à hemorragia mesmo, que é uma hemorragia não visível, né? Uma hemorragia mais interna, vamos assim dizer, para a população entender. E também a desidratação severa, né? A dengue é uma doença que faz uma desidratação muito importante do paciente, ele fica desidratado e essa desidratação pode levar a óbito. Então, às vezes, nós temos que fazer bastante soro, bastante volume, hidratar bastante o paciente, e é por isso que ele necessita ficar internado. E os quadros mais graves de dengue, que são os que geralmente levam a óbito, eles transcorrem depois desse período que eu citei anteriormente, de 24 a 48 horas, se não for tomado nenhuma atitude. Aí a pessoa vai entrar em choque, né, que é uma hemorragia muito severa, e pode ir a óbito. Né? Lembrando que a dengue é uma doença que mata bastante no Brasil. A nossa região, felizmente, havia ficado bastante tempo sem ter esse mosquito, enfim, essa doença. Mas a gente percebeu que já há algumas 3 a 4 semanas começaram casos em Chapecó, em Xanxerê, e agora temos aqui no município alguns casos também. Né? Não são mais casos importados, nós acreditamos que são casos autóctones, né? Casos locais de transmissão dentro do município. Que é a transmissão comunitária, como se chama, né? Exatamente. As pessoas estão contraindo o vírus dentro da própria cidade. Aliás, Santa Catarina tem 119 municípios infestados com o Aedes aegypti, que é o mosquito causador, né? Ele é um mosquito transmissor, não o causador, né? Ele transmite o vírus apenas, né? Ele é um veículo, né, doutor? Tá importante falar isso, esclarecer isso para a população também, porque nem todos os mosquitos, né, é importante frisar, estão infectados com dengue, né? E eles
eles são um veículo, né, do vírus. Na verdade, nós temos o Aedes aegypti como principal transmissor. Ele é um mosquito aquele famoso, com as bolinhas brancas, né? Isso. Vale lembrar que é difícil identificar, então, para a população em geral, não é recomendado que a própria população identifique, né? Sempre que peritos e técnicos, né, da vigilância epidemiológica façam essa identificação. É um mosquito de hábito diurno, tá? Ele não tem por hábito noturno, então, geralmente, ele ataca a pessoa, né, durante o dia para fazer a retirada do sangue, né? E são as fêmeas que fazem, não são os machos. E ele está no reservatório natural, né? na cidade, né? Ele não está dentro da fase como outras doenças, que nem a febre amarela. Ele não está no mato, na selva, né? Ele está dentro da zona urbana. O principal local desses criadouros são os locais com água parada, né? Que as larvas podem durar por anos até. E é por isso que é importante a população, no momento que suspeitar que tenha esses mosquitos, ou também ao redor das casas de pessoas infectadas, né, porque ele não é um mosquito que voa muito longe, fazer a comunicação para a vigilância epidemiológica da cidade, né, para a Secretaria de Saúde, para poder averiguar se realmente se trata do mosquito e eliminar o foco, né, que é assim que a gente vai parar essa doença, né. Como não é uma doença que passa de pessoa para pessoa, né, a gente tem que eliminar o transmissor, que é o mosquito. O senhor já falou dos sintomas, no caso, que são manifestados, né? E para o pessoal saber, para ser bem didático, por exemplo, a partir de que momento eu devo procurar ajuda médica, ir a um hospital? A partir de que sintoma? Idealmente, Jonathan, a gente deve avaliar todo o quadro sintomático, tá? Porque nós ainda estamos numa fase de pandemia, né? E tanto o Covid quanto outras doenças como influenza, gripe, né, podem começar o quadro de dengue assim, tá? É claro que a gente tem alguns quadros mais característicos para dengue, né? A dengue não causa sintoma de gripe, tosse, dor de garganta, coriza principalmente, né? Se a pessoa tiver febre alta, dor atrás dos olhos, que é um dos sintomas mais característicos, dor nas juntas, cansaço nos músculos, assim, aquela falta de vontade de sair da cama, que a gente chama de astenia, é um quadro bem característico, né? Em contrapartida, a Covid a gente vê agora mais nessa variante nova, que dá uns sintomas de gripe mais característicos. Então tem coriza, dor de garganta intensa, mas ainda assim os quadros são muito similares, não existe um quadro mais específico, né? Eles podem ficar bastante próximos. Além disso, essa manifestação inicial, nos primeiros 3 a 4 dias, é leve para a maioria dos pacientes. Mas o que eu chamo a atenção aqui são os pacientes que nós consideramos mais de risco, que são os pacientes de extremos de idade, tanto as crianças quanto os idosos, que são o grupo que tem mais risco, e também as gestantes, né? Por terem uma imunidade já um pouco menor devido à gestação também, são grupos de maior risco para fazer formas graves da doença, né? Então, essas populações já, o ideal é que no início dos quadros procurem serviço de atendimento médico, o posto de saúde, o consultório do médico que confia ou também o hospital. Dentro desses casos, nós vamos classificar que tipo de caso que é. Se é um caso leve, se é um caso mais moderado a grave, né? E aí dá o tratamento adequado, conforme a gente conseguir caracterizar o quadro. É importante a população entender que existem algumas medidas gerais assim para esses casos, né? Pode-se tomar remédio para dor, né? Tanto remédio para febre. O ideal é evitar alguns tipos de remédio como anti-inflamatórios, porque eles podem piorar os quadros mais graves. E existem remédios que são contraindicados, né, como o AS, que é a aspirina, né? A gente vê nas propagandas na TV que é contraindicado em caso suspeito de dengue, justamente porque eles são remédios que mexem na coagulação do sangue. E se a pessoa tiver um quadro hemorrágico, pode piorar ainda mais esse quadro. Então, o ideal é focar nesses remédios que são tanto analgésicos, quanto com remédios que controlam a febre, para poder ajudar nos sintomas. Essa situação das hemorragias, elas são um quadro, a gente falou antes, né? O senhor falou antes, elas são um quadro mais avançado dos sintomas, né? Mas elas também podem acontecer internamente, não se externar, digamos assim, para as pessoas terem essa percepção aí. Isso, vai depender da gravidade, na verdade, né? As manchas na pele já são um tipo de hemorragia que são visíveis, né? Que não são tão severas assim, porque são manchas violáceas, assim, são o que a gente chama de petequias, que são advindas dos vasos sanguíneos que extravasam para a pele, né? São manifestações que são casos mais de moderado, não são mais casos tão leves. Quando nós vemos sangramentos mais ativos, como por exemplo na boca, no nariz, na garganta, nos ouvidos, né? Já são quadros mais graves, porque são sangramentos que estão exteriorizando. Às vezes pode acontecer sangramento na urina e nas fezes também, né? Então esses quadros já são de uma gravidade um pouco maior.
Ainda alguns podem ser manejados no ambiente do hospital, mas a depender pode ser necessário até levar o paciente para a UTI. Né? Então, uma coisa que é importante frisar, Jonathan, que a gente ainda está muito com o Covid vivo na cabeça e ainda deve se preocupar de certa forma, mas a dengue é uma doença, como eu falei, que é de uma importância muito grande no nosso país, né? Principalmente nas regiões mais acima, onde a gente via que uma mortalidade bem significativa durante esses surtos, porque justamente as pessoas tinham dificuldade em procurar os serviços de saúde e aí deixavam para ir procurar quando já estavam mais graves. Então a recomendação em vias gerais é ter o cuidado em relação aos sintomas, mas em caso de não estar se sentindo bem, não estar com a medicação ajudando, a febre não baixa, ainda tem uma indisposição forte ou faz parte desses grupos de risco, como eu falei, idosos, crianças e gestantes, procurar o atendimento mais célere possível. Sim. Em relação ao tratamento, doutor, esse tratamento ele é diferenciado também dependendo do tipo de paciente, homem, mulher, criança? Assim como qualquer doença viral, não existe um tratamento específico, né? A gente vai ter que lidar com os sintomas e com as manifestações que a doença tem. Para os casos leves, né, como a gente falou, remédio para dor de cabeça, remédio para dor no corpo, né, remédio para febre, evitando esses anti-inflamatórios, o AS, a aspirina, como eu falei. E para os casos mais graves tem que fazer hidratação, né? Muitas vezes só a hidratação via oral, né, tomando água não vai resolver, vai ter que fazer hidratação venosa, o soro, né, como a gente fala. Esses tratamentos, no caso, podem durar quanto tempo? Quanto tempo a pessoa pode ficar internada no hospital? Pode variar muito do início do quadro, né? Mas em geral nós percebemos que os pacientes ficam de 48 a 72 horas, né, quando evolui bem. E para isso, justamente, eles têm que ser observados, porque a gente tem que fazer exames, né, ver o hemograma, porque às vezes as plaquetas vão cair bastante, é por isso que a gente tem esses sangramentos. Pode desenvolver uma anemia bem severa, né? Então, às vezes, os pacientes podem precisar até mesmo de sangue. Então, vai depender muito do quadro e de cada paciente. Mas, em geral, a gente vê essa piora do quadro da dengue a partir do 5º dia de sintoma, quando a febre ela baixa ou some, e essas manifestações de hemorragia, de sangramento começam a aparecer. Né? E aí o paciente leva, né, mais ou menos uns 3 dias para passar essa fase mais crítica, e depois vem a fase de recuperação, como qualquer outra doença. A dengue ela é uma doença que você, contraindo ela, você consegue adquirir uma certa imunidade? Por exemplo, se eu contrair dengue, dali 1 mês, 2 meses, eu corro risco ainda de contrair novamente? Existe a possibilidade de contrair novamente, tá? A pessoa tem uma imunidade. Isso é uma coisa interessante de ser perguntado, porque em geral a primeira infecção da dengue ela é muito mais branda. Né? A gente vê esses quadros mais graves nas segundas infecções. Tá? Porque a pessoa ela tem uma resposta já e ela desenvolve uma resposta mais agressiva contra o parasita, contra a doença. E é isso que às vezes faz acontecer essas formas mais graves. Também é importante salientar que mães que já tiveram dengue durante a gestação ou antes até mesmo da gestação e agora têm filhos, os filhos também podem ter um risco maior por terem anticorpos maternos presentes. Né? Então, apesar da gente ter essa imunidade maior por já ter contraído, ainda pode contrair outras vezes. Então, é uma doença que tem que ser levada com bastante cuidado. Né? É uma doença que, como eu falei, é endêmica no nosso país, dificilmente a gente vai conseguir erradicar ela, mas nós podemos controlá-la de uma forma mais significativa e evitar essa exposição na população. As pessoas tinham muita preocupação e devem continuar tendo ainda pela questão da Covid, né? A pandemia. A gente está vivendo um cenário pandêmico e parece que se relaxou um pouquinho em relação às outras doenças, como a dengue, né? Aos cuidados necessários aí. Essa preocupação, ela está em que nível diante do cenário que a gente vive no estado, né? Que a gente tem 500 casos já confirmados de dengue em Santa Catarina. Além disso, temos muitos municípios, né? Mais de 100 infectados pelo mosquito. Para a região em si, ela está em que nível de preocupação? Eu acho que a gente está em uma situação de alerta, assim, vamos dizer assim, um sinal amarelo, tá? Tentar explicar de uma forma mais didática. A gente ainda não está numa situação de uma transmissão muito alta, mas assim já temos os primeiros casos e devido também a alguma falta de exames no município e na região, temos dificuldade de fazer o exame confirmatório laboratorial. Nesses casos, quando a gente tem uma situação de surto ou de epidemia local, o Ministério da Saúde não recomenda, inclusive, fazer os testes na população com sintomas mais leves, somente em quem tiver mais grave, e a gente faz o que a gente chama de diagnóstico clínico-epidemiológico. Né? A pessoa tem os sintomas, está numa região que tem alta transmissão, é dengue até que prove o contrário. Claro que o ideal seria a gente poder fazer os exames, né?
Para isso é importante o poder público estar envolvido, a rede privada de laboratórios, de assistência também, para a gente poder dar essa oportunidade para a população, para também a gente conseguir colocar, se necessário, o município em alguns estados de alerta maiores que o poder público pode fazer, né, decretar uma calamidade, alguma coisa do tipo, que eu acredito que ainda estamos longe, mas ainda assim precisamos estar perto da situação se acontecer. Então, a Secretaria de Saúde tem que agir em parceria com os postos de saúde, com o hospital e com os outros órgãos, como a vigilância epidemiológica, para a gente tentar evitar a proliferação desse mosquito, agir nos focos, né, e poder atender as pessoas que porventura acabarem se infectando, né? Então, a gente pede para a população também que seja parceira contra essa doença, porque é uma doença que faz muita diferença a população agir. Sim. Então, se a população ter a prevenção como principal bandeira, cuidar os locais de água parada, pneus, garrafas, reservatório de plantas, calhas, né? Poder agir nisso, na hora que encontrar o mosquito ou suspeitar, chamar os profissionais adequados para agir, a gente com certeza vai vencer isso. Acredito que não vamos ter uma situação tão catastrófica se isso acontecer, e espero que com certeza a população da cidade compreenda a importância de, mais uma vez nesse momento, se unir contra essa doença. Felizmente também a época do ano acaba sendo um pouco mais propícia, porque a gente se aproxima do inverno, né? E a gente sabe que o mosquito ele se desenvolve bastante no verão, no calor, né? Então já estamos aí em meados de março para frente. A tendência com o frio é de diminuir também esses focos, né? Mas fica sempre o alerta, né, para a população, né, doutor? Para prevenir aí, para não deixar o mosquito se proliferar e causar ainda mais prejuízo na saúde pública, né? Porque acaba afetando, acredito que toda a cadeia da saúde pública, né? Quando você tem um quadro assim mais grave de determinadas doenças que sendo mais presentes, né? Estando mais presentes na sociedade. Agradecemos, né? O Oeste Mais agradece as suas informações. Muito obrigado. E a gente está sempre à disposição aí para trazer esse tipo de assunto importante, principalmente nessas fases aí em que a doença ela se apresenta com mais veemência, né? E a sociedade ainda assim sempre tem muitas dúvidas e a gente está sempre à disposição para trazer esse tipo de informação. Muito obrigado, Jonathan, e toda a equipe do Oeste Mais. Nós, enquanto Hospital Santa Luzia, a Associação Santos Petistas, nos colocamos à disposição. Podemos falar para a população que estamos de portas abertas para atendimento, o que for necessário. Nos colocamos em parceria também com o poder público para agir da melhor forma possível. E, novamente, assim, peço à população que tenha esse cuidado, esse carinho na prevenção, que eu acredito que é a melhor forma de evitar essa doença. Muito obrigado.